Você passou meses aperfeiçoando seus prompts, testou centenas de variações, criou templates complexos e se eu te dissesse que tudo isso já está obsoleto? Hoje vamos falar sobre engenharia de prompt e engenharia de contexto. Sabe qual que é a diferença? Bom, eu sou o Lucas. E eu sou Samara e aqui nós vamos te apresentar conteúdo sobre IA e tecnologia. Em julho de 2025, o Andrej Karpathy, o cara que cofundou a OpenAI junto com o Sam Altman e outra galera aí, e também criou o famoso conceito de vibe coding, lançou uma bomba no Twitter. Abre aspas, aqui tá uma tradução livre. As pessoas ainda pensam em prompts como uma descrição curtas de tarefas. Mas em cada aplicação industrial séria de IA, a engenharia de contexto é a arte delicada de preencher a janela de contexto com exatamente a informação correta. Mas o que ele quer dizer com engenharia de contexto? Bom, ao invés do sistema simplesmente passar um prompt para o modelo de LLM, eles irão se comunicar com outras ferramentas externas para buscar mais informações relevantes e assim compor o contexto que será entregue para a IA. Exatamente. E quando falamos de integrações com ferramentas externas, bom, estamos nos referindo a aplicações técnicas como, por exemplo, o RAG, o gerenciamento de memória, enfim, conexões com as outras APIs externas. Citando um exemplo aqui bem legal, as APIs de buscadores. Você pode, por exemplo, integrar seu sistema com o Brave, com o Bing, enfim. E até mesmo com outras APIs que utilizam LLMs por debaixo dos panos, como o Perplexity. Deixa eu trazer isso com um exemplo real, considerando uma análise de ações do mercado financeiro, que inclusive é um dos nossos agentes de IA que nós construímos aqui na nossa empresa. Então, imagine que você quer que a IA traga uma análise de ações das empresas que pagam rendimentos de dividendo acima de 5% e que o preço da ação esteja abaixo da média móvel de 200 períodos. Com engenharia de prompt, usando a técnica de cadeia de pensamento, você escreveria algo tipo assim: quero que você siga um raciocínio em etapas antes de responder. Filtre as empresas da Bolsa de Valores brasileira que paguem rendimentos de dividendos acima de 5%. Entre essas, verifique as que têm o preço atual acima da média móvel de 200. Apresente o resultado final como uma lista. Parece muito bom, não é mesmo? Mas está errado. Esse é o problema, você está tratando o modelo como uma caixa preta. Tipo, você está jogando um pedido para ele, esperando que ele tivesse acesso a dados externos, enfim, acesso a APIs, que não necessariamente ele vai ter. Então é mais ou menos como ter um recém-chegado na firma. Vou pegar um exemplo aqui bem interessante. Você chega para o cara e fala o seguinte: ó, corrige para mim a falha de segurança no 42. Isso sem dar para ele qualquer tipo de ferramenta, documentos, dados, enfim, qualquer tipo de atualização. E você quer falar para o cara o que quer dizer esse código 42. Bom, acho que vocês entenderam do que eu estou querendo dizer aqui. E se tratando de modelos de IA, isso pode fazer o modelo trazer informações genéricas com base nos seus dados de treinamento apenas, inclusive trazendo a famosa alucinação. Agora, com engenharia de contexto, além de fazer uma requisição solicitando a lista de ações com base nos crivos estabelecidos, o sistema também fará uma requisição no banco de dados atualizado com preços e os fundamentos mais recentes daquela ação, além de poder fazer uma busca pelos balanços mais recentes em um banco de dados vetorial, e dessa forma integrando toda a informação em uma estrutura de contexto bem estabelecida. Para ser honesto, a engenharia de contexto já é uma prática bem comum quando se trata de construções de agentes de IA. Não é algo novo, inédito, mas ainda assim acho bem legal vendo que esse termo é em crescimento ultimamente, principalmente porque tem dado vazão a muitos papers que têm aparecido na área. Como por exemplo o paper que nós encontramos que eu achei bem interessante trazer aqui, que é esse chamado A Survey of Context Engineer for Large Language Models, foi lançado em julho desse ano. E o paper, ele traz definições formais de conceitos-chave sobre a engenharia de contexto utilizado em sistemas agênticos, sendo eles as instruções do sistema, acesso a conhecimentos externos, acesso a ferramentas disponíveis e o uso de sistema de memória e o controle do estado dinâmico também do sistema. Fazendo uma ponte com um conceito que eu acho bem interessante. Embora esses papers eles estejam trazendo conceitos simples, que de certa forma são óbvios, é aquela velha história, o óbvio tem que ser dito. E quando você consegue estruturar esse conhecimento de forma documentada, fica muito mais fácil para qualquer pessoa que for desenvolver esse tipo de sistema utilizar uma base de conhecimento que é comum para todos. Isso ajuda muito a você poder desenvolver sistemas que fica mais fácil de dar manutenção e que outras pessoas que podem também usufruir desse sistema sejam mais familiares com esse tipo de sistema, de nomenclatura. Isso acredito que avança muito os estágios de desenvolvimento. Bom, mas temos também outros papers com dados bem interessantes, né?
Como, por exemplo, um que nós trouxemos aqui, todos esses papers vão estar aqui na nossa descrição, né? Que se chama a Systematic Survey of Prompt Engineer, que ele fala que a técnica de cadeia de pensamento, que é a técnica mais avançada da engenharia de prompt, ela consegue no máximo 90,2% de precisão em tarefas matemáticas. Mas quando você implementa a engenharia de contexto com técnicas como Self-RAG e PORRAG, os mesmos modelos alcançam até 94% de precisão e reduzem as alucinações em até 73%. Tem outro paper aqui que mostra que sistemas com Context Engineer, né, com a engenharia de contexto, eles, quando bem implementados, obviamente, né, conseguem até 18 vezes mais precisão em navegação de texto, 62% de melhoria em qualidade de raciocínio e 31% de redução de custos computacionais. E esse ponto é muito interessante, porque hoje muito tem se falado sobre os custos que uma LLM tem, o impacto ambiental que ela pode trazer. Então você começa a pensar, poxa, se eu de certa forma conseguir otimizar esse consumo energético através de uma engenharia de contexto bem estabelecida, por que não, né? Acho que todo mundo está ganhando. Bom, mas sabe o que isso significa na prática? Uma empresa de análise financeira que migrou de engenharia de prompt para engenharia de contexto, ela conseguiu reduzir os erros em análise de risco de 15% para 2%. E isso estamos falando de milhões de dólares em decisões mais precisas. Impressionante. Bom, até agora nós vimos muitos dados interessantes sobre engenharia de contexto, muitas métricas, enfim, papers saindo na área. E isso nos leva a pensar que, bom, infelizmente, todo aquele tempo que você gastou escrevendo bons prompts, estudando engenharia de prompt, trocando palavras, deixando os prompts mais, né, redondinhos ali, para você pegar um resultado melhor da sua LLM, isso foi um tempo perdido? É hora de pegar toda essa sua lista, de seu trabalho, colocar debaixo do braço e chorar o tempo perdido? Bom, calma lá, eu não acho que é bem assim. Na verdade, a engenharia de prompt tem valor e muito valor. Até porque, no final do dia, o prompt ainda é a interface entre o usuário e a máquina, né? a LLM. Ou seja, uma boa engenharia de contexto também inclui uma boa engenharia de prompt. Até porque você pode montar o seu sistema de engenharia de contexto com várias integrações, né? Memória, fallback, etc, etc, etc. Mas o promptzinho ainda vai estar lá e não vai ser o prompt chulé mais estruturado, né? Que, bom, vai ser o gargalo do seu sistema. Bom, agora vamos falar de soluções. Como sair dessa armadilha de utilizar somente prompts isolados em seus sistemas? Primeiramente, aceite que engenharia de prompt é apenas o começo. É o Hello World da IA. É importante saber? Sim. E com isso vai ser o suficiente para você criar o próximo Humanos AI da vida? Com certeza não. Segundo, você precisa começar a pensar em sistemas de IA, não em comandos isolados direcionados ao modelo de LLM. Engenharia de contexto é sobre orquestração, como diferentes componentes trocam informações entre si, e isso inclui entender como fazer as chamadas de API, tratar dados externos e internos, criar pipelines de RAG e por aí vai. Agora vamos ser um pouco mais práticos e trazer 3 pilares fundamentais que você precisa dominar para você ter um bom entendimento da engenharia de contexto. O primeiro pilar é o RAG. O RAG não é só buscar informação, é criar hierarquia de conhecimentos, gráficos semânticos, índices vetoriais. RAG por si só é um tema muito legal de se explorar. Então você vai ter que tomar também outras decisões, como por exemplo, qual banco de dados vetorial você vai utilizar. Então tem vários no mercado. A gente gosta de usar o Qdrant aqui dentro. Então você também tem que se preocupar com o teste. Então existem várias métricas que você tem que se preocupar com uma pipeline de RAG, como fidelidade, enfim, tem algumas métricas bem interessantes que a gente fez um vídeo inclusive aqui no canal, que você pode estar checando lá. E daí nós temos o nosso segundo pilar, né? São sistemas de memória. O seu modelo precisa lembrar, né? Isso não é só da conversa atual. Ele tem que também reconhecer padrões, preferências, enfim, contextos anteriores. E aí entram alguns mecanismos, algumas técnicas como cache, usar banco de dados em cache para você construir esse contexto. E assim é a forma que a gente utiliza aqui dentro, inclusive. E o terceiro pilar são os agentes autônomos. Então pare de pensar em um único modelo. Pense em múltiplos modelos trabalhando juntos. Então um analisa, o outro valida, o outro executa, e é assim que você consegue construir um sistema robusto. Até porque também tem a questão dos fallbacks. Afinal, se você usa somente o modelo, o que você vai fazer se esse modelo sair do ar? E aqui vem um pulo do gato. Você não precisa construir tudo do zero, né? Existem excelentes frameworks como o LangChain, AutoGen, o CrewAI, que inclusive foi criado por um brazuca.
Ele já tem peças, enfim, funcionalidades, ferramentas necessárias para você criar um bom sistema com engenharia de contexto. Você só vai precisar aprender a montar esse quebra-cabeça. Só vai. Ou seja, rodar, debugar, codar, vai rodar, se estressar, perder cabelo. Mas enfim, ninguém falou que ia ser fácil, né? Ou seja, começa pequeno. Pega um projeto com um prompt, depois começa a adicionar um RAG, depois coloca memória, enfim, vai adicionando outros agentes, vai evoluindo de forma gradual e aprendendo durante o processo. Você vai com certeza chegar num ponto bem interessante, onde você vai poder colocar seu sistema em produção. Até porque, no final das contas, não é somente sobre a tecnologia, é também sobre a adaptação. Darwin já dizia, não é o mais forte que sobrevive e nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E quem se adapta a essas mudanças, né, nessa era da inteligência artificial, tecnologia, continua evoluindo e inovando também. Então eu te pergunto, você vai continuar só escrevendo prompts ou você vai dar uma chance e tentar brincar com esse negócio de engenharia de contexto? Nos conta aqui nos comentários e também conta pra gente o que você está construindo aí com RAG, utilizando RAG. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tá no finalzinho já. Mamãe, é por esse. Ai, você colocou Então vai, esse.